De volta com o nosso programa, né, o Cara a Cara, hoje conversando com um pré-candidato a prefeito, Levi Rioski. Né? Levi, no bloco anterior nós paramos a conversa quando você falava sobre a dificuldade das empresas conseguirem as suas licenças para começar a funcionar e outras construções que já estão prontas, mas não têm ainda o alvará de conclusão de obra. Tem solução para isso? Tem absoluta solução. É importante dizer que o gestor público, por sua vez, ele tem que ter o senso das coisas que funcionam, né? Nós falamos, por exemplo, a prefeitura tem algo em torno de 12 mil funcionários. Né? Qual que é o lucro? Não se tem lucro, se tem um retorno para a sociedade do serviço que se presta. Essa que é a grande verdade. Quando, por exemplo, o gestor público percebe que não está dando, que a cidade está sendo diminuída, que os empreendimentos estão deixando de acontecer, é porque algo está acontecendo de errado. Né? Tem que verificar, fazer uma verificação disso. Se talvez assim, mas a demanda, por exemplo, é de operacionalidade, então se terceiriza. Eu quero fazer uma proposta. Se terceiriza uma parte para que... O serviço, então, de fiscalização e de inspeção seria feito por empresas contratadas pela prefeitura. Claro, se o poder público, por sua vez, não tem a condição, mas aí, Levi, você vai onerar a folha de pagamento, você vai fazer contratos e vai... Não, mas tem que ver o que se ganha com isso. Eu quero citar, por exemplo, quando foi feita a reforma administrativa que tirou de lá os fiscais das subprefeituras. Hoje, com todo o respeito que eu tenho aos colaboradores da subprefeitura, eles são extremamente limitados para fazer o trabalho. Porque se pensou em diminuir o gasto fazendo uma austeridade, mas no final não se tem o ganho, a população não recebe, por exemplo, o serviço que devia receber. Você falou em subprefeitura. Se você chegar à prefeitura, né, você vai manter essa estrutura ou vai mudar? Olha, a subprefeitura é um ponto de referência que tem na população que mora nos bairros. Se ela estiver funcionando na sua essência, se for dado a condição de o subprefeito poder trabalhar, porque hoje os subprefeitos são reis sem poderes. Estão lá, mas estão de mãos amarradas. Por exemplo, vou citar um caso, uma roçadeira. Eu tenho uma solicitação, Sérgio, para roçar a beira de um rio, para fazer a limpeza no entorno. Eu vou dar um exemplo, o Riacho Bemevald, onde tem 2 equipamentos públicos, que é um CI e uma escola municipal, e ali são realizados feira de artesanatos. Eu digo para você que a gente fez feira de artesanato no meio do mato, com mosquito mordendo, que o subprefeito disse, não, nós não temos ali uma roçadeira para fazer a limpeza do rio. Eu tenho que ligar para a Secretaria de CEINFRA para ver onde é que está a roçadeira, se tem gente para fazer a roçada. Você que está me assistindo na sua casa sabe. Custa R$1.000 uma roçadeira. Justamente, mas se a prefeitura não tem. Se o poder público não tem condições de fazer a limpeza de uma beira de rio, eu falei de um ponto de ônibus, e não tem condições de fazer a pavimentação, não tem condições de dar um alvará para se fazer um empreendimento, o poder público, ao invés de ajudar, está atrapalhando o crescimento da cidade. Isso que o gestor público tem que ter essa visão. Tem que parar a linha de produção. Espera aí, alguma coisa... O senhor fiscal, o senhor tem... O que está faltando para o senhor dar aqui o alvará para o contribuinte? O senhor não está recebendo o seu salário? Onde o senhor está trabalhando está chovendo na sua cabeça, está pegando sol na sua cabeça, a sua cadeira está quebrada, a sua caneta não funciona, a sua prancheta está estragada, o senhor tem problema com o seu vizinho de trabalho do lado? Eu preciso saber. O prefeito tem que ter total responsabilidade dos seus atos frente à secretaria. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito direta. Claro. Tem esses servidores maravilhosos, né? Sim. Mas tem gente que não quer nada com a hora do Brasil. Olha, só que não pode ser demitido. E aí? Eu quero dizer o seguinte, meritocracia ao bom servidor. Vai o meu respeito ao bom servidor de carreira que, por sua vez, se esmera e faz o seu melhor. Agora, o péssimo servidor, eu como prefeito, se for nos dado a condição de sermos prefeito de Joinville, no primeiro ato, ele passa no RH e vai embora. Mas como? Vamos criar métodos sobre isso. Aliás, eu quero citar a reforma administrativa que está para ser encaminhada para a Câmara dos Deputados, pelo governo federal, endossada pelo ministro Paulo Guedes, que
Porque tem meu apoio. Tem meu apoio. Por que na empresa privada, o trabalhador que não der produtividade, que não tiver o cumprimento de metas, ele vai ser exonerado? E qual que é a diferença de um servidor que se garante, talvez por um concurso, que não cumpre as suas metas, que faz emperrar o crescimento da cidade? Ele tem que ser punido severamente por isso. Então, meritocracia, sim. E daí dá para fazer uma parceria também com o Legislativo Municipal. O prefeito não pode ser arrogante e não deixar de conversar com o Legislativo. O Legislativo não deve ser subserviente ao Executivo, mas ambos têm que conversar. Hoje, tu achas que a Câmara está independente da Prefeitura? Logicamente que não. A Câmara tem sido um cartório de homologação da eminente gestão. Né? Não digo todos, existem alguns membros do Legislativo que têm feito o seu trabalho de fiscalizador. Vereador vem de verear vem de verificar. Verificar o quê? O trabalho do Legislativo. Esse é o papel do Legislativo, mas infelizmente alguns legisladores hoje em Joinville estão de joelhos prostrados. A inércia e a ineficácia do Legislativo. Eu quero aproveitar essa sua audiência e dizer o seguinte, que eu sei que bem antes da epidemia do coronavírus, tem comerciantes chorando, tomando remédio para dormir, com aquela obra interminável do Rio Matias, que afastou todo mundo, afastou os clientes, deixou os comerciantes tiveram que mandar funcionários embora, perderam os seus investimentos. A vergonha. Eu digo o seguinte, a mentira também é uma epidemia terrível na gestão pública quando ela é pregada. Qual foi a promessa que foi dita, que eu digo que faltou com a verdade, a atual gestão? 300 quilômetros de asfalto, que virou 300 quilômetros de buraco, né? Teatro para 1000 lugares, ponte do Ademar Garcia, aí vamos falar do sistema viário da cidade. Joinville já passou do tempo de construir elevados, de se ter alternativa. Se não dá para abrir as vias, tem que fazer aéreo. É só um gestor, na sua incoerência, na sua burrice, me desculpa, que não compreende isso, Sérgio. Então, por isso que eu digo, cabe ao gestor público, e eu digo o seguinte, o prefeito da cidade tem que ser um animador da cidade. O prefeito tem que conversar, né? A psicologia não diz, quando nós conversamos com uma criança, nós temos que ficar à altura dessa criança. Um prefeito que se acha, talvez, não estou falando de nomes, estou falando da gestão, mas um prefeito que se acha acima do céu e da terra, que ele não desce para conversar com os contribuintes, que ele não desce para conversar com as pessoas da cidade, que ele não vai dar uma entrevista, não pede para o secretário de saúde explicar a quanto anda o tratamento de saúde. Agora, Levi, ele é ineficaz. Com essa crise toda que o Brasil está vivendo, o mundo está vivendo, certo, nós sabemos que ali na frente o dinheiro público vai acabar. Né? Entendi. E o próximo prefeito, independente de quem seja, vai encontrar uma prefeitura com dívidas, certo? Não por conta de gestão equivocada ou não equivocada, enfim, mas pelas circunstâncias. Né? Nós vamos ter um ICM reduzido, um ICMS reduzido, porque o comércio, a atividade de serviços não estará funcionando ou não está funcionando adequadamente, isso reflete diretamente no cofre da prefeitura. Se você chegar na prefeitura e tiver uma dívida, e você tiver só um pouquinho de dinheiro para trabalhar, não é? Administrar a dívida e sobrar um pouquinho de dinheiro, onde é que você vai colocar esse pouco dinheiro? A sua pergunta é muito importante, até porque de tudo que falamos, nós não cobramos do atual gestor obras faraônicas. Nós falamos do que ele prometeu e não fez. Mas nós falamos da manutenção da cidade. Se qualquer pessoa na sua sã consciência, dentro da sua casa, se ele não fizer a manutenção da sua casa, deixa-se queimar uma lâmpada hoje, deixa-se queimar outra amanhã, daqui a pouco ficam todos no escuro, não paga a luz, não paga a água, não tem condições de morar naquela casa. Quero dizer que a arrecadação do município de Joinville, eu tive acesso ao portal da transparência, sobre a arrecadação de Joinville, ela está ascendente. E vou dar um dado. Aquele projeto estapafúrdio, do aumento da COSIP, que gerou uma arrecadação enorme, já havia um crédito da COSIP de 28 milhões. Estava no caixa da prefeitura 28 milhões. Chegou a um pico passando de 70 milhões. Por quê? Para a iluminação pública. O aumento foi abusivo. Todos viram e sentiram isso. O Levi não está fazendo aqui uma falácia, é só você recorrer
no seu talão de luz e você vai ver no aumento que eu acho que chegou aí a 300%, foi um absurdo. O ímpeto arrecadatório, as multas de trânsito, por exemplo, que teve anos que chegaram aí passando de 60, 50 milhões. Então a prefeitura tem dinheiro. Tem dinheiro. Mas onde é que você colocaria este dinheiro se tivesse que escolher algo mais importante? Eu já falei em outra entrevista que dei a você e volto a falar. Todos nós temos que trabalhar no preventivo. E estamos falando da questão da saúde. Eu volto a insistir, por exemplo, quando eu vi uma matéria do tratamento de quimioterapia, que é feito através do acelerador linear, né, que quebrou essa máquina. Tratamento de câncer é uma coisa que não deve nem se brincar com uma coisa dessa. Interromper um tratamento de uma pessoa que está com um problema grave dessa natureza, como todos são, mas tratamento de câncer, aí que vai o olho do gestor público de investir naquilo que é importante, na saúde do contribuinte, né? Trabalhar no preventivo para que não se aconteça o caos. Eu gostaria, Sérgio, que a mesma intensidade que está se trabalhando hoje por conta desse vírus terrível, continuasse isso, porque alguns estavam dormindo no sono da negligência. Volto a dizer a aplicação do recurso, para não desviar da pergunta. Eu gostaria que continuasse essa mesma intensidade. Então falamos da saúde, se eu tivesse que investir já de imediato, na saúde da população, que muitas vezes ainda vai lá, os exames de alta complexidade, que levam aí meses. Você sabe, quero te falar um dado aqui, que ligaram para casa uma pessoa que eu conheço. Alô, bom dia, estou ligando para dizer que o seu marido ir na consulta amanhã. Olha, nós acabamos de fazer o sepultamento dele, foi ontem, ele faleceu, só que desligou o telefone. Estava esperando ali 1 ano para um exame de alta complexidade. Meu Deus. Então não estou falando aqui uma coisa da minha cabeça. O que digo, esse meu entusiasmo, se for me dada a oportunidade de ser o gestor dessa cidade, é a coleta de informações que faço todos os dias da minha vida. Recebo no meu WhatsApp pedidos de pessoas que às vezes são mal atendidas, por exemplo, uma secretaria de educação, que talvez não tenha o atendimento eficaz que deveriam de ter. Uma mãe que fica esperando, né, para colocar o seu filho no CI. Isso é um investimento. Falamos da saúde, falamos da educação, falamos do sistema viário. Várias ruas da nossa cidade sem nenhuma sinalização vertical, horizontal, ao passo que a arrecadação de multa é milionária. Onde é que está indo o dinheiro? Qual é a aplicação desse recurso? Qual é o critério disso? Tirando o asfalto hoje, na atualidade em Joinville, eles estão arrancando o asfalto que já está e botando outro por cima. Ao passo que na rua do lado é intransitável, não dá para entender esse critério. Nós estamos indo para o final deste bloco, certo. E no próximo nós teremos outro pré-candidato à Prefeitura de Joinville, o Rodrigo Facchini, que está sendo lançado pelo PSDB, e eu queria justamente entrar nessa questão da política. O seu partido tem a sua origem cristã, ligado, portanto, a um movimento de direita. Certo. O presidente Bolsonaro tem muito esse discurso. Você é Bolsonaro, você fica distante do governo ou é neutro? Eu quero dizer a você que votei no presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu não sou fanático e não idolatro ninguém. Eu amo a minha pátria brasileira e quero que ela dê certo. Quero que dê a gestão do presidente Bolsonaro, eu quero que dê certo. Porque dando certo, todos nós ganhamos. É logicamente que eu, como de direita e como sou um defensor da família, eu gosto dessas coisas, das coisas que a gente sempre adquiriu, né? A família, o direito, a democracia, isso me faz bem. E eu costumo sempre citar o artigo 1º da Constituição Federal, no seu parágrafo único. Esse é o texto áureo da minha vida. Todo poder emana do povo. Artigo 1º da Constituição Federal, no seu parágrafo único. Todo poder emana do povo. Portanto, defendo que o atual governo acerte, porque acertando, todos nós ganhamos. Mas não tens aí uma posição firme do Bolsonaro. Você quer que o governo dele dê certo. Você votou nele, mas não significa que você estará na sua campanha com o número 17
ao seu lado, ou estou enganado? Não, até porque o nosso número, que é do Democracia Cristã, é o 27. Veja como é interessante. 10 a mais. 10 a mais. Pode ser que eu use até como marca em favor. Mas eu quero citar um fato, e daí eu defendo sim o governo Bolsonaro. O político não pode estar no meio do muro, ele leva a pedrada e cai. Nós temos que ser coerente. Eu quero citar um feito do governo Jair Messias Bolsonaro, que é a liberdade econômica. Liberdade econômica. A liberdade econômica promove, nós falamos há pouco de recurso. Levi, como é que você vai arrumar recurso? Eu preguei tanto na minha vida, por exemplo, defendi o pacto federativo. A vida acontece, Sérgio, na cidade, no município. A vida acontece, a arrecadação é feita na cidade. Quando a gente fala em pacto federativo, para você que está em casa entender, é o seguinte: hoje, mais de 70% do dinheiro arrecadado fica em Brasília. Isso. E, na verdade, isso significa que esse dinheiro de Brasília ficaria uma maior parcela do Estado e a maior delas de todas do município. É o que você defende. E daí quero responder a você uma frase dita pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte: menos Brasília e mais Brasil. Quero trazer isso para o município. Muito mais Joinville, sou mais Joinville do que um prédio na Beira-Rio, um encastelamento de poucos. Então, você está falando da sede da prefeitura? Justamente. Você vai sair de lá da prefeitura, chegou no gabinete, vai tirar? Aproveitar a piada, né? O prédio até pode ficar lá, mas uma melhor gabinete de um prefeito, de qualquer gestor público, é na porta da casa do contribuinte, meu Deus. O melhor gabinete que possa ser, que fique lá empoeirado aquela cadeira, que fique aquilo lá. Ele tem que andar na rua, tem que ver. Por isso que eu volto a dizer, defendo o presidente Jair Bolsonaro, que diz menos Brasília e mais Brasil, sobre a liberdade econômica. Onde é que se viu o indivíduo querer empreender, querer fazer, claro, ele não deve fugir à risca de cumprir as regras. Mas chegar alguém ali e dar carteirada, você tem tantas horas para arrumar aqui esse conserto, botar essa luz aqui, pintar essa faixa, senão eu vou fechar, vou te multar. Não pode isso. A prefeitura tem que dar condições para que o empreendedor possa gerar emprego, meu Deus. Por isso que defendo, daí sim, a frase dita pelo nosso presidente da República. Poderia citar outras, mas como se fala de recurso, ninguém faz nada sem recurso, eu cito essa da liberdade econômica. Menos Brasília, mais Brasil. Aqui, mais Joinville, menos Palácio. Menos Prefeitura. Menos Prefeitura. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença, né? Tá certo. Nós vamos continuar nessa nossa jornada de que as pessoas possam conhecer os nossos pré-candidatos e depois os próprios candidatos, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Eu que quero agradecer você pela brilhante oportunidade que me dá. Estou lúcido, estou feliz, o que falei e falo novamente, é do meu coração, é o que vivo. Muito obrigado, um abraço a todos. A gente volta daqui a pouquinho, depois de mais um breve intervalo comercial, com o Rodrigo Facchini, que é o pré-candidato pelo PSDB, um instantinho só. Já volto.